Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Pessoal, estamos com mais uma aula que gravei no programa Escola na TV. Espero que gostem. Bons estudos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para as aulas de Matemática e Ciências, no nosso programa MCTV. E lembrando sempre, que a gente está ao vivo, YouTube, Facebook, que as aulas ficam gravadas para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu sou a professora Paula, de Ciências, dou aula no Rodin, José Rodini Luiz e no Caíque, tá? E vou estar com vocês hoje, não só agora, como na aula da EJA e depois na aula dos 8º e 9º. Então, espero vocês que acompanhem a nossa programação. Hoje, então, para uma aula de matemática com o professor Cássio. Bom dia, professor Cássio, bem-vindo. Bom dia, obrigado, Paula. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, gente, a gente vai falar sobre frações ainda, só que agora vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Vamos lá, então? Então, olha só, os objetivos de hoje: identificar as frações em situações do cotidiano, aprender a realizar as operações de multiplicação e divisão entre frações, reduzir uma fração e aplicar os conhecimentos na resolução de situações problema. Isso, tá? Nosso conteúdo, então, são os números racionais e os materiais necessários são caderno de matemática, lápis, borracha e caneta, tá certo? Vamos lá, então? Vamos começar nossa aula? Então, vamos lá. Como sempre, vamos começar com o problema inicial, que diz o seguinte: para sua festa de aniversário, Paula encomendou 6 bandejas de salgadinhos. Ela arrumou os salgadinhos de modo que 4/8 dos salgadinhos de cada bandeja fossem de quibe e o restante de pastéis. Quantas bandejas ocupariam os quibes se fossem colocados todos juntos? Então, pessoal, vamos pensando nesse problema e a gente vai aprender mais sobre multiplicar e dividir frações. E no final da aula a gente vai voltar neste problema, combinado? Então vamos lá. Vamos relembrar onde as frações aparecem em nosso cotidiano? Então vamos lá, nas nossas aulas de frações a gente já mostrou muito isso para vocês. Mas eu pensei, vamos trazer mais um pouquinho coisas que aparecem em frações? Então vamos lá, olha lá, ó. Nas ferramentas, vocês repararem bem a imagem aí, vocês vão achar as frações, tá? Geralmente as ferramentas são indicadas por frações, tá bom? No marcador de combustível, olha lá que legal. Quantas frações aparecem? Em gráficos, tá vendo? Eu trouxe esse gráfico aí novamente para vocês, para mostrar que nos gráficos também podem aparecer frações. E é isso. Vamos relembrar também os termos usados para indicar os números em uma fração? Então isso a gente também já aprendeu na nossa aula anterior, tá? Então olha lá, nessa fração aqui, 1/3, o número de cima, o número 1 é o numerador. E o número 3, que é o número de baixo, é o denominador. Lembram disso? Então tá bom. Vamos também relembrar como que faz para simplificar uma fração? Então, ó, a simplificação de uma fração, serve para facilitar a leitura e entendimento da fração. Podemos utilizar a simplificação de frações, que nada mais é que a divisão do numerador e denominador por um mesmo número. Vamos ver alguns exemplos para poder entender melhor isto? Então, vamos lá. Olha lá, letra A, ó. 8/12. Ali eu simplifiquei a fração 8/12 dividindo cada número por 4, tá vendo? Ó? Dividi em cima e embaixo por 4. 8 dividido por 4 é 2 e 12 dividido por 4 é 3. Então eu obtive a fração 2/3, tá? Na letra B eu tenho a fração 80 centésimos. Para simplificar aqui eu poderia dividir em cima e embaixo por 20, tá vendo? Olha lá. 80 dividido por 20 é igual a 4. E 100 dividido por 20 é igual a 5. Ou seja, obtive a fração 4/5. E na letra C eu tenho a fração 12/60, que para simplificar eu posso dividir em cima e embaixo por 12, tá vendo? 12 dividido por 12 é 1 e 60 dividido por 12 é 5. Então eu obtive a fração 1/5.
Repare então que essas 3 frações dos exemplos são frações irredutíveis. Olha lá. Quando Tá? chega nesse ponto, né, professor, não consigo mais achar um número comum que divida um pelo outro, né? Sim. Então eu paro por aí. Não Verdade. vai dar mais um número inteiro, né? É verdade. Quer dizer que eu não consigo mais dividir nenhuma das frações que apareceram aí, né? Você não consegue dividir em cima e embaixo por 2, por exemplo, nem por 3. Então ela se torna uma fração irredutível, tá? Agora vamos pensar o seguinte, o que devemos fazer para multiplicar frações? O que a gente precisa fazer, gente? Vamos ver então? Podemos multiplicar duas frações ou uma fração por um número natural. Vamos ver então? Para a gente entender melhor isso, a gente vai analisar o seguinte problema. Sabendo que, com um trator, José ara 4/30 avos do terreno em um dia, e em 6 dias, que parte do terreno José consegue arar? Aqui teremos que multiplicar um número natural por uma fração. Então vamos ver, ó. Então repare o seguinte, ó. 6 vezes 4, 30 avos, tá? Aqui, pessoal, prestem bem atenção. Para a gente multiplicar o 6 pelo 4, 30 avos, a gente vai precisar transformar o número 6 em uma fração. E como é que faz isso? Basta colocar o número 1 embaixo do 6, ou seja, 6 dividido por 1. Então vai ficar desse jeito, ó. 6 sobre 1. Olha lá. Então você faz 6 sobre 1 vezes 4 30 avos. E como que multiplica? Multiplica o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha lá, ó. 6 vezes 4 e 1 vezes 30. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 30, 30. Tá vendo? Então eu multipliquei aqui, ó, numeradores, ó, tá vendo? Multipliquei os numeradores e embaixo eu multipliquei os denominadores. Aqui eu consigo simplificar essa fração, 24 a 30 avos. Olha lá, eu consigo dividir em cima e embaixo por 6. 24 dividido por 6 é 4 e 30 dividido por 6 é 5. Ou seja, o José, ele conseguiu arar 4/5, né, do terreno, né? Então esse aí, deixa eu voltar na pergunta ali, ó. Quer ver, gente? Quanto ele consegue arar. Isso, que parte do terreno ele consegue arar em 6 dias? É isso aí então, 4/5. Tá certo, pessoal? Então olha lá, ó. O que eu quero que vocês prestem bem atenção nessa tela é que essa parte aqui, ó, vou até circular, onde eu fiz o 6 virar uma fração. Por isso que eu escrevi aqui, ó, virou uma fração. Então, para a gente multiplicar um número natural por uma fração, você precisa transformar esse número natural numa fração. E para isso é só colocar esse número dividido por 1, sobre 1. Tá porque certo? O número dividido por 1 é ele mesmo, então não vai interferir, mas fica visível para o aluno fazer a conta, isso né? Isso mesmo, porque o número dividido por 1 é ele mesmo, então isso não vai alterar nada, o resultado, e vai te ajudar a fazer a multiplicação de frações, tá bom? Então olha só, percebam que basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador para encontrar a fração resultante. Olha um outro exemplo, ó. 2 vezes 3/5. Então a mesma coisa, ó. Eu vou transformar o 2 numa fração. Então vai ficar 2 sobre 1. E, olha lá, virou uma fração. E eu vou multiplicar por 3/5. Então vai ficar 2 sobre 1 vezes 3/5. Então aqui o que eu faço? Multiplico 2 vezes 3, multiplico os numeradores, que é 6, e multiplico os denominadores embaixo, né? 1 vezes 5, 5. Então ficou 2 vezes 3, 6, né? Multipliquei os números de cima. E embaixo ficou 1 vezes 5, 5. Não é muito fácil, gente, multiplicar duas frações? Muito fácil. E aí, aproveitando, professor, quem está acompanhando as aulas hoje, o Nicolas, do CMEI 4, a Ana Laura, do Alfeu, do 6º, sua aluna, viu? Oi, Ana Laura. E o Pedro, do Delibo. O Pedro deve ser o meu aluno, que está sempre atento aí, oi, viu? Pedro. Muito Obrigado bom ter aí. vocês com a gente. E sempre mandem as dúvidas, tá? Que a gente já resolve para vocês. Sim, é isso aí. Mandem as participações, gente. Vamos lá. Pessoal, então olha lá. Agora eu quero mostrar para vocês, vamos focar nisso, a transformação de um número natural em uma fração, tá? Então, por exemplo, ó, o número 4. O número 4, para virar uma fração, a gente escreve ele como 4 sobre 1. Olha lá.
Na letra B, número 12. Para transformar numa fração, eu escrevo 12 sobre 1. E na letra C, o número 140. Para transformar em fração, 140 sobre 1. Percebam então ali, ó, que basta colocar o número 1, aliás, né, basta colocar o número sobre 1, né, para ele virar uma fração. Então, com isso, qualquer número natural vira uma fração. Legal, não é, gente? Muito fácil. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte problema. No 15º dia do mês, Daniel recebeu metade, né, meio do seu salário do mês. Né, ele recebeu metade do salário. Gastou 1/3 desse valor com alimentação. Qual a fração que representa quanto Daniel gastou com alimentação? Vocês vão reparar aqui que para a gente descobrir a fração que ele gastou com alimentação, a gente vai precisar multiplicar as duas frações. Ou seja, meio vezes 1/3. Então, olha aqui, ó, na outra tela, ó, meio vezes 1/3. Lembra que eu expliquei? Multiplica os dois números de cima, então 1 vezes 1, 1. E os dois números de baixo, 2 vezes 3, 6. Ou seja, 1/6, tá? Então, reparem, ó, vou voltar aqui, hein? 1 vezes 1, 1, ó. E 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Então, ele gastou 1/6 do seu salário com alimentação. E eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, uma suposição. Vamos supor que o Daniel recebe, né, R$ 1.200 por mês de salário. Então, olha lá. Suponha que o salário dele seja de R$ 1.200. Se ele recebeu metade do salário no 15º dia, então a gente calcula lá quanto que dá, ó. 1.200 vezes meio. Então a gente multiplica, ó, 1.200 vezes 1, 1.200. 1 vezes 2, 2. 1.200 dividido por 2 é igual a 600. Ou seja, o Daniel recebeu R$ 600 no 15º dia do mês. Desses R$ 600, o problema falou para nós que ele gastou 1/3 com alimentação. Então a gente faz 600 vezes 1/3. Então olha lá, 600 vezes 1/3. Transforma os 600 numa fração, colocando dividido por 1. E multiplica por 1/3. 600 vezes 1, 600. Olha lá, ó. E 1 vezes 3, 3. Tá vendo? 600 por 3, 200. Vamos provar então que isso é verdade? Que Daniel gastou 1/6 do salário com alimentação? Tem que dar 200. Então olha lá, ó. 1.200 é o salário do Daniel. Vezes 1/6. Então a gente faz o quê? 1.200 sobre 1 e faz 1.200 vezes 1, 1.200. 1 vezes 6, 6. Então ficou 1.200 dividido por 6, que é igual a 200. Ou seja, acabei de provar que então, realmente, Daniel gastou 1/6 do seu salário com alimentação, que se o salário fosse R$ 1.200, equivaleria a R$ 200 então. Tá certo? Perceberam aí que todas essas contas que eu fiz envolveu multiplicação de frações? A gente multiplicou um número natural por uma fração. E para multiplicar, eu tive que transformar o número natural numa fração, colocando um 1 debaixo dele. Tá Aí vendo? fica muito fácil, Fica só lembrar fácil. disso. Professor, a Bianca está assistindo a nossa aula. Oi, Bianca. O professor Caio também está de olho aí. E aí, Oi, Caio, Caio, tudo valeu. bem? O Fernando do Mouzinho, o Igor do Jarbas Massulo, a Amanda, que é minha aluna. E a Gabriela está falando aqui, ó. Oi, meu nome é Gabriela, estudo no Alfeu e eu gostaria de saber se eu posso trocar a ordem da fração quando eu for multiplicar ou não. Sim, pode sim. Você pode trocar a ordem, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Eu até brinco assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Se você mudar os números de lugar numa multiplicação, não vai fazer diferença. Eu aprendi assim também, que a Isso. ordem dos tratores não altera o Não viaduto. altera o viaduto. Então você fazer, por exemplo, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. A mesma coisa com fração. Você pode mudar de lugar que não vai alterar o resultado. Gostei da pergunta, muito legal, muito obrigado, viu? Estão prestando atenção na nossa aula, é isso aí. Gostei, pergunta muito legal. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que eu gravei explicando geometricamente multiplicação de frações. Então, presta atenção lá, hein? Vamos lá, então. Entender o porquê da gente fazer a multiplicação
das frações do jeito que eu expliquei, eu vou trazer esse exemplo aqui, tá? Olha lá. Então vamos supor aqui que eu tenho o jardim da Aninha. A Aninha separou aí 4/6 do seu jardim para plantar rosas. Então olha lá, 4/6 do jardim para rosas, tá? Então aqui, ó, está o canteiro das rosas de Aninha. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes de 6. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Aninha decidiu que 2/3 do canteiro seriam para plantar rosas brancas. Ou seja, dessas 4 partes que ela reservou, 2 partes, divididas aqui em 3, então, seriam para rosas brancas. Então, vamos lá, vamos fazer isso para mostrar? Então, olha lá, olha só. Para eu representar isso, eu vou dividir o canteiro todo, então, em 3 partes iguais. Olha lá. Tá? Reparem lá. Então, a parte que a Aninha irá pintar, aliás, irá plantar rosas brancas, será essas daqui, ó. 2, ó, 1, 2. Tá vendo? Portanto, neste trecho do canteiro, Aninha irá plantar rosas brancas. Ou seja, do canteiro de rosas, que é esse aqui, 2 partes ficou para rosas brancas e 1 parte só para outros tipos de rosa. Então, qual a fração que representa a parte do canteiro de rosas que Aninha irá plantar rosas brancas? Então, a gente teria que fazer, para descobrir isso, 4/6, que é a parte do jardim que ela reservou para as rosas, vezes 2/3. Olha lá. Aplicando o que eu ensinei para vocês, a gente multiplica os numeradores. 4 vezes 2, 8. Sobre. E os denominadores. 6 vezes 3, 18. Então, ela reservou, olha lá, 8/18 para plantar rosas brancas, tá? 8/18 do jardim todo. Vamos ver que isso é verdade pelo desenho? Então, olha lá, essa parte aqui não é a parte onde ela irá plantar rosas brancas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, são 8 partes, do total de 18. Vamos ver aqui se o jardim todo tem 18 partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, bateu, tá? Então, a Aninha vai plantar rosas brancas em 8 partes, de total de 18 partes do jardim todo. Viram, pessoal, então? É isso aí, gente. Gostaram da explicação? Fica Então bem tá mais bom. fácil quando a gente visualiza assim, né? Vocês viram Fica que bem legal? melhor. Professor, Oi. a Letícia, sua aluna do Alfeu, está falando que a aula dela favorita, ela é lá do sexto C. Obrigado, Letícia. Ó. A Gabriela do Rodine é minha aluna. Gabi, um beijo, que bom que você está assistindo. O Vinícius do Sebastião Aguiar. E a Ana Laura fez uma Obrigado, pergunta aqui, ó. Como dar fração equivalente? Exemplo, 3/7. Como dar fração equivalente, exemplo 3/7? Então, Ana Laura, fração equivalente, você encontra, por exemplo, uma fração equivalente a 3/7. Você pode multiplicar a fração em cima e embaixo por 2, ou por 3, ou por 4. Aí você vai ter uma fração equivalente. Tá? Então, por exemplo, a fração equivalente a 3/7, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ser 6/14. Tá? Porque aí você dobrou. Né? Se você triplicar, aí vai ficar 9/21. Tá? Sempre que multiplicar em cima, multiplique embaixo pelo mesmo número. Aí você encontra a fração equivalente, é assim mesmo. E a Bianca falou que agora com esse vídeo ficou muito fácil. Que Eu também bom. sou super visual, eu gosto de enxergar onde é que as coisas estão Que vindo. bom que Valeu, eu tô atingindo Bianca. todos. Muito obrigado, gente. Gente, continuando. Então, a gente já aprendeu a multiplicar duas frações, não é verdade?
é só multiplicar os numeradores e os denominadores, tá? Agora vamos aprender então a dividir duas frações? Então vamos lá. Só que antes da gente aprender a dividir duas frações, a gente precisa conhecer os números inversos, tá? Porque eles são importantes na divisão de frações. Vocês vão ver que é muito fácil. Vamos lá então. Então olha só, dois números são inversos quando o seu produto resulta em 1. Por exemplo, ó, se eu fizer 1/4 vezes 4 sobre 1, tá vendo? São inversos, ó. No primeiro, o 1 está em cima. No segundo, o 1 está embaixo. Tá vendo? Está invertido. Então, se você vai fazer, ó, 1 vezes 4, 4. E 4 vezes 1, 4. Se você dividir 4 por 4, você vai encontrar 1. Então, aqui eu multipliquei dois números inversos e o resultado foi 1. Então, sempre que eu multiplicar dois números inversos, o resultado vai ser 1. Vamos ver, então, isso? Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só, letra A. Multiplicando 2/6 por 6/2. Então, a gente faz 2 vezes 6, 12. 6 vezes 2, 12. 12 por 12, 1. Então, verdade. Letra B. 3/5 vezes 5/3. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15, 1. Também é verdade. Tá vendo? Então, isso que é número inverso, tá? É quando eu troco, eu inverto. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador, tá? Então, olha só. Para inverter um número, basta trocar de posição o numerador com o denominador. Então, olha lá. O inverso de 4 é 1/4. Eu troquei. Aqui o 4 tinha o 1 invisível embaixo dele, tá vendo? Eu troquei de posição. O 1 subiu e o 4 desceu. Eu escrevi o inverso. O inverso de 2/7 é 7/2, né? Ou seja, eu inverti. O 2 ele desceu e o 7 subiu. Tá vendo? Agora que a gente já viu isso, agora estamos prontos para aprender a dividir duas frações. Vocês vão ver que é muito fácil também, tá? Então vamos observar o seguinte problema. Luara dividiu sua horta retangular em 3 canteiros iguais. Em metade de sua horta plantou alface. Qual a fração da horta que foi plantada alface? Gente, para poder resolver, a gente vai ter que dividir um número, aliás, uma fração por um número natural, tá? Qual é a fração que a gente vai ter que dividir? 1/3, que é as partes que ela dividiu a horta dela, tá? Dividir por 2, tá? Que em metade ela plantou alface. Como que a gente faz então? Ó, reparem que eu nomeei aqui 1/3 de primeira, é a primeira fração. E o 2 eu coloquei segunda, é a segunda fração. Então como que faz para dividir? Ó, repare, você vai ter que repetir a primeira fração, ó, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1/2. Lembra que embaixo do 2 tem 1 invisível, ó? Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, tá vendo? Agora basta multiplicar. Então você faz 1 vezes 1, 1 e 3 vezes 2, 6. Ou seja, ela vai plantar ali alface, né? Em 1/6 da horta. Tá vendo, pessoal? Na realidade, a multiplicação de fração, aliás, a divisão de fração acaba virando multiplicação. Olha que legal. Vamos ver outro exemplo? Então, olha lá. Daniel tem 3/4 de um saco de comida de cachorro. Seu cachorro come 1/10 de um saco de comida por semana. Quantas semanas a comida do cachorro vai durar? Pessoal, aqui nós vamos ter que dividir duas frações, tá? Nós vamos ter que dividir 3/4 por 1/10. Então, olha lá, ó. 3/4 dividido por 1/10. Como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, nós vamos repetir a primeira, que é 3/4. Olha lá, repete a primeira. E em vez de dividir, a gente vai multiplicar. Coloca a bolinha da multiplicação. Pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Ó, a segunda é 1/10. O inverso de 1/10 é 10 sobre 1. Tá vendo? Então eu vou fazer 3 vezes 10, 30. 4 vezes 1, 4. Olha lá. Ou seja, ficou 30 quartos, né? Com a fração imprópria.
A gente pode dividir isso daqui. Como ele quer saber quantas semanas vai durar a comida, a gente divide 30 por 4 e vai dar 7,5. Então vai durar 7,5 semanas a ração aí do Daniel. 7 semanas e meia. 7 semanas e meia, isso mesmo. Tá vendo? Beleza. Tem alguma pergunta? Aqui nós temos a Melissa Feliciano, que está assistindo. Oi, Melissa. O João Gabriel. Oi, João. O Lucas. Lucas. E a Ana Laura. Me fiquei super feliz. Olha aqui. Com a explicação do professor Cássio, eu entendo melhor quando ele está explicando. Que bom que ele é meu professor. Que bom, né? Obrigado, e agora obrigado. toda a rede pode ter o professor Cássio também, Sim. né? Porque aí assiste as aulas, já está aprendendo. É verdade. Muito bom. Obrigado, obrigado. Gente, é isso aí. Viram como é fácil dividir? Agora eu vou trazer para vocês também um vídeo explicando geometricamente o porquê da divisão de frações ser do jeito que eu expliquei. Vamos lá então? Vamos ver esse vídeo? Então, pessoal, vamos ver esse exemplo onde vamos dividir 3/4 por 1/12. Então, olha lá. Pessoal, eu tenho aqui 3/4 representado aqui com a forma geométrica, tá? Um retângulo dividido em 4 partes e foram pintados 3 de azul, tá? Então tem a fração 3/4. Vamos agora então pegar esse mesmo retângulo aqui, tá? E dividir em 12 partes. Olha só como vai ficar então. Então olha lá, eu tenho o mesmo retângulo agora dividido em 12 partes. Reparem que a parte azul está na mesma altura, tá vendo? Ocupa o mesmo tanto que este aqui, tá? Pessoal, a fração 1/12, ela é esta parte aqui, que está achurada, a gente fala, tá certo? Então, ela é uma parte, ó, de 12. Se a gente contar aqui, vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Então, ela representa uma parte de 12. Quantas dessa daqui cabem nessa parte azul? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 vezes a fração 1/12. Então, olha lá. A fração 1/12 cabe 9 vezes dentro de 3/4. Essa é a nossa conclusão. Portanto, 3/4 dividido por 1/12 é igual a 9. Vamos usar nossa regrinha de divisão de frações para verificar então? Então vamos lá, ó. 3/4 dividido por 1/12. O que a gente faz? Repete a primeira fração, que é 3/4, e multiplica pelo inverso de 1/12, que é 12 sobre 1. É só trocar, né? Aqui, ó. Troca os números aqui. O 12 sobe e o 1 desce. Então, ficou 12 sobre 1. O que a gente faz agora? A gente vai multiplicar. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 4 igual a 9. Tá vendo, pessoal? Então, mostramos aí que geometricamente a divisão de frações também dá certo. Vendo? Gostaram, pessoal, da explicação? Então, olha só. Agora, eu quero que vocês percebam que a regra da divisão é a mesma quando dividimos duas frações ou dividimos frações por números naturais e vice-versa. Então, a mesma coisa se eu dividir um número natural por uma fração, ou duas frações, ou uma fração por um número natural. A regra é a mesma. Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Essa é a regra, tá certo? Agora chegou então a hora da nossa participação. Vamos lá? A gente vai começar com o nosso problema inicial. Olha lá, tá certo? Eu vou ler ele novamente e a gente vai dar 2 minutinhos para vocês resolverem, tá bom? Então, olha lá. Para a sua festa de aniversário, Paula encomendou 6 bandejas de salgadinhos. Ela arrumou os salgadinhos de modo que 4/8 dos salgadinhos de cada bandeja fossem de quibe e o restante de pastéis. Quantas bandejas ocupariam os quibes se fossem colocados todos juntos? Então vamos lá, hein? 2 minutinhos para vocês.
Voltamos, pessoal. E aí? Então? Conseguiram fazer? Conseguiram? Mandaram as suas respostas aí. O Vinícius mandou, ó. Tem mais um montão de gente assistindo a aula. A Milena do SPIN Então. falou que tá adorando a aula. Olha que legal. A Valentina e o Pedro também estão achando a aula muito legal. Obrigado. O Gustavo, aula ótima, estou aprendendo. Que bom ouvir isso, né? Que bom, a gente fica E a feliz. Bianca, ela falou assim que se a gente pode trazer uma aula explicando como fazer porcentagem virar fração. Ótima por favor. sugestão, muito legal. E a Ana Laura do Alfeu tá assistindo junto com a mãe dela, Olha, viu? que legal. Ela falou que a mãe também tá aprendendo bastante e que adora as suas aulas. Que bom, muito obrigado. Gente, vamos resolver? Olha lá, acho que o Gustavo colocou uma resposta que vai dar certo, hein, Gustavo? Então, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer a multiplicação do número de bandejas, né, pela fração 4/8. Então, vamos ver, ó. 4/8 vezes 6. Tá vendo? Eu inverti, igual vocês perguntaram se poderia trocar a multiplicação. Eu posso fazer 6 vezes 4/8 ou 4/8 vezes 6, dá na mesma, tá? Então, como que a gente faz? Ó, eu vou repetir a fração 4/8, tá? E vou multiplicar por 6. Só que aqui o 6 eu vou transformar numa fração, né? Eu vou colocar aqui o 1 embaixo dele, tá? Então, vai ficar, olha lá, ó. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 1, 8. Então, ficou 24/8. 24, gente, divide por 8. A gente tem na tabuada do 8, 24. Então, 24 por 8 são 3. Ou seja, serão 3 bandejas de quibe. Olha lá. Muito bem aí, pessoal. Espero que vocês não tenham confundido com divisão, né, de frações, tá? Esse probleminha era multiplicação, tá bom? O José Rousseau Almeida Chaves, da escola Paulo Freire, está assistindo também. E foi a resposta dele? E acertou, hein, Acertou. José? Muito Parabéns. bem, parabéns. Gente, não acabou a participação não. Vamos fazer o exercício 2? Então vamos lá, ó. Vou fazer a leitura para vocês. O tanque de combustível do carro de Carla está a 4/5 da capacidade. Ela usa 1/10 de tanque por dia. Quantos dias esse combustível vai durar? Então vamos lá, hein? 2 minutinhos para vocês responderem. Manda as participações. E aí, pessoal? Ó, o Vinícius mandou aqui 8 dias, a Ana Laura também, Ana Laura mandou 4,95. Vamos ver então, ó, a Gabriela do Alfeu também está acompanhando. Sim.
O Igor adora matemática, diz que ele ama matemática, que é a matéria favorita. Que bom, né? Despertar isso nos alunos, que né? Bom. Pedro, 14 dias. 14 dias. Então vamos ver, gente. Vamos ver quem acertou. Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer a divisão, tá? Do que ele tem de combustível ali, que é 4/5 por 1/10, tá? Para ver quantos dias vai durar esse tanque. Então vamos lá, ó. Então 4/5 dividido por 1/10, tá? Divisão de frações. A gente vai repetir a primeira fração, 4/5, tá vendo? E vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1/10 é 10 sobre 1. Olha lá. Agora basta usar a regra da multiplicação de frações. Multiplica os números de cima, 4 vezes 10, 40. E multiplica os de baixo. 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. Ou seja, vai dar para 8 dias. Com isso, o Guilherme também acertou, que conseguiu finalizar, o Guilherme do Alfeu. Aí, Guilherme, muito bem. Também acertou. Muito bem. Tá vendo, gente? É assim que faz, então. Tá certo? Muito bem para todos. Mesmo que erraram, é errando que a gente aprende, gente. Pelo menos vocês estão tentando. Ah, não é para parar porque tá errando. É um estímulo. Se você tá errando, não. Agora na próxima eu vou acertar. Eu vou saber resolver corretamente. Tá bom, certo? né? Porque a gente aprende com o nosso erro. Onde eu errei? Por que eu cheguei nesse resultado que não é o correto? E aí a gente analisar realmente ajuda muito. Não pode desistir. O importante é isso, é tentar. Até que uma hora que você vai aprender. Tá certo? Vamos agora para a atividade 3? Então vamos lá, ó. Bruna está escrevendo um livro e reservou 3 horas e 3/4 por dia para o trabalho. Para escrever uma página, ela leva 3/12 de hora. Quantas páginas Bruna consegue escrever por dia? Gente, aqui eu vou dar uma dica antes de soltar o tempo para vocês. Vocês devem transformar esse número aí, 3 inteiros e 3/4, numa fração primeiro. Para depois fazer o que você tem que fazer, as operações. Tá certo? Senão não dá certo a conta. Tá bom? Então vamos lá, 2 minutinhos, hein? E aí, pessoal, conseguiram? Ó, a Amanda do Jaime diz que está amando as aulas e ficou aí com uma resposta de 4 a 5 páginas. O Vinícius também. Vamos conferir para ver? Vamos, tem o Igor, pera lá, 4 páginas. Ixi, vamos ver o raciocínio, né? Para ver se a gente chega aí. Gente, aqui vocês tinham que ter pensado assim, ó. A Bruna reservou tantas horas por dia para escrever o seu livro.
ela escreve lá uma página em 3/12 de hora. Então você teria que pensar assim, ó, dentro dessas horas que ela reservou, quantos 3/12 cabem? Então lembra do vídeo de explicação que eu fiz da geometricamente? Você teria que dividir então 3 inteiros e 3/4 por 3/12, tá? Então acho que aqui a dificuldade vai ser a transformar esse número aí, 3 inteiros e 3/4 numa fração, tá? Mas é simples, gente, olha lá, vou relembrar, já tinha mostrado isso em aulas anteriores, tá? Eu vou mostrar aqui de novo, então acompanha comigo lá na tela, ó. Então vamos lá, vou pegar aqui a fração 13, é o número misto, né, na realidade, 3 inteiros e 3/4. Para transformar numa fração, você vai fazer o seguinte, o denominador dessa fração vai ser o mesmo denominador aqui do 3/4, vai ser 4, tá? E para a gente achar um numerador, a gente vai fazer assim, ó, multiplicar o 4, que é o denominador, pelo número inteiro 3, então vai ficar 4 vezes 3, 12. E esse 12 a gente vai somar com o numerador, com o 3. 12 mais 3, 15. Ou seja, é o mesmo, então, que a fração 15/4. Então, eu vou ficar com 15/4 dividido por 3/12, tá? A regra da divisão de frações. Eu repito a primeira fração, que é 15/4, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 12/3. É só trocar de posição, então, o 12 e o 3. Agora, basta multiplicar os números de cima e os números de baixo, tá? Então, aqui, ó, 15 vezes 12 vai dar 180. E 4 vezes 3, 12. Aqui você consegue simplificar, dividir por 12 em cima e embaixo, tá? Então, você vai acabar obtendo 15/1, que é igual a 15. Tá? Então, ela escreve 15 páginas por dia. Tá? Tinha um jeito mais simples que você poderia usar aqui. Ó. Quando você fizesse aqui, ó, 15/4 vezes 12/3, em vez de você multiplicar 15 vezes 12, que daria um número grande, igual ao 180, você poderia simplificar o 12, dividir por 4 e o 4 também. Simplificar assim, ó, em diagonal, tá vendo? Ó? Aí 12 dividido por 4 dá 3, então aqui viraria o número 3, ó, e aqui viraria o número 1, porque 4 por 4 é 1. Então ficaria 15 vezes 3, 45, e 1 vezes 3, 3. Aí ficaria mais simples, 45 dividido por 3, 15. Chegaria no mesmo resultado. 15 páginas por dia que a Bruna consegue escrever. Tá vendo, gente? Ó, mas o Pedro também participou e tentou fazer, o Nicolas também. A gente fica muito feliz que, mesmo que vocês não tenham acertado, vocês estão treinando, Isso, né? E vocês vão chegar na perfeição rapidinho, Isso, viu? eu coloquei, gente, propositalmente esse número misto aí. Porque a gente tem que aprender, não adianta a gente fugir. Ah, eu não vou colocar um número misto para eles porque eles não vão saber, eles vão ter dificuldade. Mas aí chega numa prova, num vestibular, você encontra esse número, e aí você fala, nossa, na escola eu nunca aprendi isso, nunca tive que resolver nenhum problema com isso. Por isso que eu coloquei para vocês então, para vocês aprenderem também a resolver esse tipo de coisa, tá certo? Pessoal, eu agradeço muito vocês pela participação, tá bom? Agora então vamos revisar então o que a gente viu? Então olha lá, nessa aula aprendemos onde mais as frações aparecem no nosso cotidiano, a simplificar frações, a multiplicar frações por números naturais e vice-versa, a representar números naturais na forma de fração, tá? E também a multiplicar frações por outras frações, a representar o inverso de um número, a dividir uma fração por um número natural e vice-versa, e a dividir duas frações. Tá vendo quanta coisa a gente aprendeu nessa aula, gente? Então essa foi a nossa habilidade, tá certo? E as nossas referências. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, professora Paula. Obrigada, professor Cássio. Ó, a Ana Laura também amou, assim como eu também amei. Obrigado, relembrei vários a todos. conceitos. E convido o pessoal para assistir a próxima aula da 1h15, né? Que também é matemática. Muito Vale a pena legal. assistir também. Vai ser uma aula sobre prisma, gente. Vocês vão gostar. Tem muita coisa legal. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau. E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que sim! Pessoal, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative os sininhos para as novas notificações. E deixem seu comentário aí que eu vou deixar um coraçãozinho. Até mais, galera! Valeu! Tchau!